O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, viajou hoje para Manaus para se reunir com o governador Wilson Lima e prefeitos dos municípios mais atingidos pela pandemia. O número de mortes cresceu nos 10 primeiros dias de fevereiro, tornando ainda mais alarmante a crise sanitária na capital amazonense, que teve recorde de óbitos no mês passado. O mês de janeiro foi considerado o mais crítico de toda a pandemia do coronavírus em Manaus até agora. Mais de 2.600 pessoas morreram. 158% a mais do que todas as mortes registradas entre os meses de agosto e dezembro do ano passado. O risco de mortalidade e adoecimento em patamares muito elevados, né? É uma tentativa de naturalização do sofrimento e da morte associada à Covid-19. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde mostram que a situação parece estar piorando no Amazonas. Somente nos primeiros 10 dias de fevereiro, 448 pessoas morreram só na capital amazonense. Um aumento de 65% se comparado ao mesmo período do mês passado. Em todo o Amazonas, 9.600 pessoas perderam a vida na pandemia. Apenas na quinta-feira foram 167. Especialistas acreditam que só a vacinação coletiva pode evitar uma terceira onda do novo coronavírus no estado. Nós não temos nenhum registro em que você teve uma segunda onda tão violenta, tão dramática como a que nós vimos em Manaus, né? Nesta semana, ações judiciais cobraram os governos federal e estadual sobre a imunização. As defensorias públicas do Amazonas e da União exigiram uma vacinação em massa em Manaus e em outros 7 municípios. A Advocacia Geral da União respondeu que o Ministério da Saúde seguirá o Plano Nacional de Imunização e que favorecer moradores de uma determinada região é inconstitucional, principalmente durante uma pandemia que atinge todo o país. Nesta sexta-feira, a Justiça Federal obrigou o estado do Amazonas e a capital a adquirirem, em até 20 dias, vacinas suficientes para todos os grupos prioritários. Há estados e municípios que já tomaram essa iniciativa, já estão em busca das vacinas para que no momento em que for possível a compra direta pelos estados, eles possam fazer com prioridade. O Amazonas precisa disso. Até agora, pouco menos de 180 mil doses de imunizantes foram aplicadas. O vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a determinação que prorrogava o pagamento do auxílio emergencial para quem mora no Amazonas. A decisão atende a um pedido da Advocacia Geral da União.